Contamos com três feras, né? Geraldo Luciano, um dos grandes nomes do comércio, da indústria. Não se fala no Ceará em pujança sem acrescentar o nome desse rapaz no rodapé dos créditos. Não fica atrás, Felipe Nahu, na área de comunicação, é outra grande revelação que está aí a apoiar o CREA, Conselho Regional dos Engenheiros do país, notadamente aqui na seccional do Ceará, que tem também a presença do presidente Emanuel Maia Mota, que vai nos dar aqui a sua versão e suas experiências diante das crises no mercado da construção civil, na atuação profissional, no encerramento e fechamento das entidades associativas, como que é o governo federal, e vou fazer provocações de toda sorte. Para começar as provocações de estilo, vou atrás do que é novo. Bem novinho, Geraldo Luciano, bem-vindo, satisfação imensa. Vou aqui fazer uma provocação para começar o programa. Geraldo Luciano, para quem não sabe, é presidente do Partido do Novo. E eu pergunto logo assim de cara, é candidato a prefeito, Geraldo? Pré-candidato? Obrigado, Alfredo, pelo convite. Cumprimento aí os seus ouvintes. Prazer estar participando aqui do seu programa, que tem uma audiência muito boa. Deixa eu só fazer uma correção. Neste momento, eu não sou o presidente do Partido Novo. O presidente do Partido Novo é o Célio Fernando. Isso foi uma mudança recente, em função das possibilidades do processo eleitoral do próximo ano, que eu posso desenvolver isso posteriormente. E essa resposta à sua pergunta, não vou fugir dela, mas o trabalho que está sendo feito nesse momento é um trabalho de estruturar o partido aqui no Ceará, sobretudo aqui em Fortaleza. Estamos com vários movimentos aí, com universitários, com jovens, engajando aí empreendedores para que a gente possa falar mais da proposta do partido, por que ele é um partido novo, que posso discorrer sobre isso logo mais, para que aí sim, no ano de 2020, a gente possa ter condições de definir qual é a melhor forma da gente participar desse processo eleitoral. Bom, 2020 já começou para o universo da política, para o mundo da política. Montar uma estrutura de bases partidárias, projetar candidaturas, tem foco, óbvio. Eu lhe pergunto, essa estruturação que o Novo está empreendendo no Ceará, não tem a pretensão, a ousadia de postular a Prefeitura de Fortaleza? Sim, nós pretendemos participar do processo eleitoral ativamente, com candidatura à Prefeitura de Fortaleza, com nomes para a Câmara Municipal, né, que tragam uma mensagem diferente, dentro dos princípios do Novo, e aí eu posso até já falar alguma coisa para a gente iniciar a nossa conversa. O Partido Novo é um partido que ele é contra o uso do dinheiro público em eleições, né? É contra o uso do fundo partidário, contra o uso do fundo eleitoral. A gente acha que esses recursos eles devem ser utilizados para outras demandas da sociedade. O partido ele defende uma estrutura de uma gestão pública moderna, eficiente, utilizando a tecnologia, utilizando os meios digitais, que não tenha essa superestrutura de cargos que muitas vezes é necessária para que se tenha um arranjo político, para ganhar a eleição. Então é fazer diferente a partir do processo eleitoral.
Então, o partido tem algumas bandeiras, a escolha do seu candidato a prefeito, ela é feita por um processo seletivo, que participa, inclusive, empresas contratadas para isso, empresas de consultoria especializada, para avaliar se os candidatos realmente têm perfil para gerir a coisa pública. Enfim, é um partido que ele apresenta um conjunto de ideias novas, né? E a gente já consegue mostrar, meu caro Alfredo, resultados concretos, né, desses princípios novos. A gente tem aí os 8 deputados federais do Partido Novo. O partido elegeu no ano passado 8 deputados federais. E esses 8 deputados federais, eles estão, por todos os rankings, entre os deputados mais influentes, aqueles que estão mais contribuindo com ideias, aqueles que mais estão reduzindo os custos. Essa é outra bandeira do Novo também. Não faz sentido você pensar que um deputado federal possa ter a quantidade de assessores que tem, possa ter, imagine, uma cota para correspondência quando você não tem mais correspondência, porque tudo é digital, mas você recebe uma cota de correspondência. Então, o partido ele tem contribuído muito para que a política se torne um meio mais democrático e mais barato. Pois não. O deputado recebe cota de correspondência. Para ele ser restituído, ele tem que apresentar a nota fiscal de que gastou dinheiro com correspondência. Senão, ele não é restituído. Vamos presumir que tudo seja fraude. Algumas dessas cotas não têm a necessidade da comprovação. É um valor fixo para que você recebe. Mas não é só isso, esse é o menor ponto. É a quantidade de assessores, que é muito grande, né? Quando você começa a ver aí essas estruturas de gestão pública que a gente tem, não é só aqui no Ceará, não é só em Fortaleza, no país inteiro, uma quantidade muito grande de secretarias, de assessores. E aí, mais uma vez, a gente vai mostrar o exemplo do Novo. Minas Gerais, que ganhou um governador eleito pelo Partido Novo, hoje tem 11 secretarias para tocar um estado que é um dos maiores do país, né? E aí você pode comparar com outros estados e outras prefeituras e verificar que realmente você tem um gasto desnecessário. E aí, não é só o custo, antes que algumas pessoas digam, mas isso não é muita coisa, isso não representa muito em relação às contas públicas. Mas isso representa muito em eficiência, meu caro Alfredo. Uma máquina de uma empresa estatal ou privada, ela tem que ser eficiente. E ela, para ser eficiente, ela tem que ter o tamanho certo do número de funcionários, de colaboradores. Então, não é só a redução de gastos com o número de pessoas, mas sim a busca de uma melhor eficiência para que você possa entregar, no caso da área pública, serviços públicos de qualidade em saúde, educação, segurança, que é o que a população tanto espera. Bom, vamos ver aqui um videozinho em que Amoedo, presidente do Novo, se pronuncia acerca da gestão Bolsonaro. Vamos lá e depois a gente faz aqui algum comentário. Perfeito. Vamos ver. O senhor mencionou que tem uma frustração de uma parte do eleitorado, de apoiadores, que esperavam que a retomada estivesse já num ritmo mais avançado. O senhor está nesse grupo de frustrados? Não, eu não estou nesse grupo porque, na verdade, eu nunca alimentei grandes expectativas em relação ao governo. Eu votei nele porque ele era o candidato anti-PT. Era melhor arriscar alguma coisa que tivesse mudança e acho que o importante, que foi a motivação também, é que ele tinha um plano econômico muito parecido com o do Novo. Sempre se cria uma expectativa muito maior do que a capacidade de entrega, e muitas vezes, por causa dos problemas existentes, a entrega é mais demorada. E o governo, em especial, acabou se envolvendo em muitas polêmicas desnecessárias, na minha avaliação. Houve uma certa frustração em relação à velocidade das mudanças, em relação à velocidade da nossa retomada de crescimento, e isso faz com que as pessoas realmente comecem a questionar o modelo. Não teria aberto uma polêmica na área de educação quanto à parte ideológica nesse primeiro momento. Acho que a questão das armas, o Novo sempre foi contra o Estatuto de Desarmamento, mas eu também não teria trazido isso nesse momento para discussão, porque a gente tem que definir e implementar aquilo que é mais relevante. Bom, você viu aí, não há desalento, mas também não há nenhuma alegria
no que está sendo colocado pelo governo Bolsonaro. E sei que o Novo tem um viés, tem uma visão empresarial, inclusive nas suas políticas públicas. Não há aí volta aí a questão, não há uma determinada frustração na gestão Bolsonaro, mesmo tendo sido votado apenas naquele embalo anti-PT. Não se esperava mais desse governo? Vamos fazer uma avaliação, Alfredo, procurando ser aqui o mais justo possível, porque nós estamos num momento de país que muitas vezes você, para agradar o eleitorado, você precisa dizer coisas que você efetivamente até não concorda. O Novo tem uma semelhança com o programa econômico do ministro Paulo Guedes. A gente acha que o ministro tem boas ideias, a gente acha que ele montou uma boa equipe, e como o próprio vídeo aí que você mostrou do João Amoedo, ele diz que há muita similaridade entre o projeto. Porque o que é o projeto em essência? O projeto é fazer as reformas econômicas que o país precisa, o projeto é dar mais eficiência à máquina pública, né? Usar bastante a tecnologia digital para que seja possível a gente ter um governo mais eficiente, mais barato, e que se possa entregar melhores resultados à população. Eu acho que tem aí a primeira questão entrou muita gente sem experiência de governo e você perde um pouco de tempo de aprendizado nisso. O próprio Paulo Guedes nunca teve em governo. Isso, o próprio Paulo Guedes nunca teve. E vários outros ministros e membros da equipe econômica nunca tiveram em governo. Do ponto de vista... Você tem um aprendizado que é necessário ser feito disso. Você, quando chega numa empresa privada, você é de uma empresa privada. Quando você chega para outra empresa... Você contrata alguém na sua empresa para gerir as contas da sua empresa que não tem intimidade com as contas. Não, porém, quando esta pessoa chega na minha empresa, tem um período de aprendizado. Até na empresa privada. Pega um profissional que seja da iniciativa privada e ele vai para uma outra empresa privada, você tem um tempo de aprendizado, claro. Você tem que conhecer quais são as práticas, quem são as pessoas, com quem você pode contar, tá certo? Tem sempre gente boa nas empresas. Não estamos falando de governo novo, nem de arrumação dos móveis. Não, mas veja bem, chegou um governo novo. Aqui eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui defendendo o governo do Bolsonaro. Eu estou aqui em nome do exercício da boa dialética. Na discussão, eu podia só acrescentar, tem que romper a inércia, usando um termo da engenharia, né? A tendência do corpo permanecer como da forma que ele está. Isso. Então, a máquina ela tende a permanecer daquela forma. Mas o que se pode ver... Inércia, muito bom, Emanuel. O que você pode verificar é que tem muita coisa que está sendo discutida do governo, coisas que estão sendo gestadas internamente no governo, que logo, logo vão aparecer. Tá certo? Adicionalmente, nós temos que reconhecer, Alfredo, para sermos justos, que a gente vive um momento onde o cenário econômico internacional é muito desfavorável. Você tem brigas aí, essa briga comercial Estados Unidos-China... Devia favorecer o Brasil. Não, mas não favorece. Ela devia favorecer o Brasil. Argentina, que é o principal comprador do Brasil, um grande prejuízo para o Brasil. É só você olhar a exportação do Brasil para a Argentina, o que foi este ano. Foi muito ruim. Então, a crise da Argentina é muito ruim para a economia nacional. Sim. E você tem problemas no mundo inteiro. Tá certo? Você tem problemas na Europa. Déficit nas exportações consideráveis. Argentina. Até agora. Argentina. Então existe um cenário internacional extremamente desfavorável. Então, eu acho que esse cenário internacional desfavorável, aliado à necessidade desse pessoal que está começando o governo, não conheciam. Tá certo? E a própria necessidade que tudo o que você tem que aprovar de reformas depende do Congresso, tá certo? Eu acho que, claro, todos nós esperaríamos que a coisa estivesse andando mais rápido. O ideal seria isso, que estivesse andando mais rápido, porque nós temos aí 13, 14 bilhões de pessoas desempregadas que não podem esperar 1 ano, 2, 3 anos para comer. Né? Então, isso realmente, nós gostaríamos que a coisa estivesse indo muito mais rápido, mas existem alguns fatores para isso. Emanuel, nós vivemos um país que é impactado pela crise internacional ou pela ausência de recursos para o estímulo à construção civil, por exemplo. Nós encontramos, além desse avolumar de desempregados, pessoas excluídas da atividade produtiva,
várias empresas nacionais em petição de miséria, né? Não tem recurso para tocar sua obra, ninguém tem mais coragem de investir, de arriscar o que é seu, colocar em mais uma empreitada, porque amanhã você não sabe como as coisas se comportam. O CREA tem, além dos profissionais que atuam, que são a sua base de associados, tem também as empresas em que esses associados trabalham. Qual é a visão do presidente do CREA, qual é a visão dos engenheiros, da questão nacional e aonde isso impacta? Tá, eu gosto sempre de trabalhar, primeiro cumprimentar aqui a todos aqui, Geraldo, mais uma vez, muito bom estar com você discutindo assuntos de interesse da sociedade como um todo, Alfredo, Felipe, obrigado aí pela confiança de estar aqui. Mas é isso mesmo, eu gosto sempre de tratar com números, certo? Apesar de toda essa crise, de todo esse problema que existe, o brasileiro, sobretudo, ele é um cara confiante, ele é um cara otimista. E, a propósito do CREA, tivemos mais de 3 mil empresas novas registradas nos últimos 600 dias, certo? Que é mais ou menos o tempo de gestão que eu tenho. Então, o brasileiro ele tende a buscar sempre as oportunidades. Agora, o que a gente não pode esconder é que existe uma crise em todos os segmentos do país, se arrastando aí a você pegar aí pouco mais de 6 anos. Porque as pessoas estão hoje, todo mundo virando CNPJ? Perfeitamente. Pode se levantar esse aspecto, mas você pegar aí a crise aí, ela vem se arrastando há pouco mais de 6 anos. Os principais players envolvidos na crise foram empreiteiras, construtoras, que é do nosso segmento. E é o segmento que mais gera emprego. Quando você fala em abrir lá um novo moinho... Não sei se gera mais do que fabricar bolacha, não. Não, mas é que tá. Mas gera, porque é o seguinte, é isso que eu vou explicar. Quando ele vai fabricar bolacha, vai construir uma fábrica, fazer a bolacha, ele contratou profissionais para projetar, para planejar, para construir. E durante o processo de execução, teve que a indústria dar a tinta para poder fazer a pintura, do cimento, o agrônomo para fazer o plantio da comida que os operários comeram. Enfim, gera todo um mercado e a cadeia da construção civil é a maior do país. Então, como os principais players da crise foram do segmento, então cortou-se a alimentação desse pessoal. Houve demissões em massas e isso gerou uma reação em cadeia, que a gente está começando a se recuperar. Eu espero que a gente eu tenho essa visão de que a gente está começando a se recuperar, tendo em vista essa movimentação do Paulo Guedes. Você vê, ele esteve aqui em Fortaleza recentemente, deixou bem claro isso, que apesar de tudo que a mídia, a briga entre mídia e Bolsonaro aparenta, estão acontecendo uma série de ações para melhorar esse ambiente de negócio que a gente tanto precisa, melhorar esse ambiente de confiança. Né? Só exatamente na direção do que você está falando, São Paulo está batendo o recorde de lançamento de novas obras. Praticamente todo final de semana você tem em São Paulo hoje obras novas sendo lançadas. Isso é um sinal bom. Acho que o Nordeste está um pouco atrasado nessa recuperação econômica. Mas você começa a observar, eu estive escutando no rádio ontem, até comentando com a minha esposa, de que a gente está começando a ver novos lançamentos aqui em Fortaleza. Algumas construtoras já estão lançando. Isso que vai haver uma injeção de 20 bilhões. Isso tudo é seguro. Não sabem se chega aos 20, pode chegar aos 15. Você está falando do FGTS? Da liberação 15, do FGTS. Vai injetar na economia. Mas vamos nos lembrar que o governo está fazendo um esforço confiscatório de 1 trilhão e 300 bilhões da Previdência, o que daria algo em torno de 110 milhões, 110 bilhões anuais. Tá. Isso aí é muito pouco para fazer essa questão, a recuperação da economia nesse setor. Você já colocou, esse 1 trilhão é em 10 anos. 10 anos. Em 10 anos. Eu reformulei para 110 bilhões anuais. E se entrar estados e municípios, né? Se entrar, senão ficaria para 920, 930 bilhões. É o que daria em torno de 90, não é? Isso aí, na verdade, é o que o governo... É o que o governo vai deixar de gastar. Né? O governo vai deixar de gastar isso. E isso, neste momento, isso é importante porque as contas públicas estão absolutamente asfixiadas. Né? O governo... me dá uma impressão, pode ser que eu esteja enganado, que o governo está gastando pouco, arrecadando mais e agora vem com a proposta da CPMF. Mas a CPMF nós vamos tratar no próximo bloco, Perfeito. Porque vamos a um pequeno intervalo. Tá ótimo. Tá? Voltamos já.
Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Estamos de volta e o programa de hoje conta com a presença de iluminados cearenses que estão aqui a emprestar e dividir seu tirocínio, sua capacidade intelectiva com todos nós aqui, inclusive você que está em casa, vai aí fazendo seu juízo de valores, formando sua opinião, e é do debate que surge a síntese que a pessoa para quem chega a informação, que ela que construa o seu entendimento. Aqui ninguém quer orientar ninguém, não. É simplesmente transferir o pensamento coletivo para que o senhor, a senhora tome uma posição em casa. Bem, no programa de hoje, conto com a participação do querido amigo Emanuel Maia Mota, presidente do CREA, de Felipe Nou, da área de comunicação, e o mega empresário, né, aqui do Ceará, Geraldo Luciano, que é uma referência nos negócios da nossa capital e do nosso estado. Aí eu vou até mais longe. É uma referência nacional, porque a pujança do grupo empresarial que ele dedicou à vida é um expoente do Brasil em matéria de negócios. É uma grande empresa, realmente é uma grande empresa, e com braços que alcançam muitos estados da federação. Bom, vou só iniciar aqui, mostrar aqui, galera, olha aqui. Convite para mais tarde, Mosaico do Tempo, do psiquiatra Mourão Cavalcante, que vai lançar esta obra logo mais na Universidade Sem Fronteira, na Nunes Valente, 919, na Aldeota, às 18h30. Compareça, certamente o Mosaico do Tempo será intrigante. E também fazer aqui um registro, o início da Casa Cor, que que a obra é num dos prédios do Grupo Macedo. Que está completando 80 anos. 80 anos, enfim. Recebi o convite, muito obrigado a Neuma Figueiredo, fica aí para outra oportunidade, já tinha um compromisso, não pude comparecer. E já fica o convite para você e seus familiares virem aqui ao nosso programa para tratar de uma marca da nossa cidade que já completa 21 anos de existência. Bom, vamos falar agora de uma coisa que aflige todos os brasileiros: impostos. Vem mais impostos. Primeiro, era para que nós iríamos condensar os impostos no imposto único, a moda IVA,
né, o imposto de valor agregado, nós íamos fazer como os Estados Unidos faz, tudo num balaio só e apresenta a fatura no fim da nota fiscal. Não vai ser bem assim. O governo Bolsonaro, a despeito de ter dito e jurado de pé junto, o próprio presidente, que não iria criar nada nem parecido com o CPMF, pelo visto o negócio vem aí, e para todas as compras você vai pagar imposto na ida e na volta, quando entra na sua conta e quando sai na sua conta. O imposto que está previsto é de 0,2% para cada transação, seja quando o senhor recebe o seu salário e deposita na sua conta bancária, quando o senhor vai comprar arroz, leite ou um pão para a sua família. O senhor vai pagar também. Ou 0,4 se for espécie. Ou 0,4 se for espécie, ainda tem essa. Isso. O fluxo de moeda e o trambique. Felipe, qual a leitura que você faz disso? É jovem, mas sabe o peso que os impostos fazem no bolso. Boa tarde, pessoal de casa que está assistindo a TV da gente. Assim, o que eu acho é que acaba que diminui o poder de compra do brasileiro. Apesar de parecer um valor muito baixo, 0,2, você não percebe. Quando você vai ver isso no anual, você acaba vendo quanto deixou. E a gente não aguenta mais pagar imposto. A gente paga imposto de tudo. E, assim, o retorno é médio fraco. Então, eu acho, assim, não vejo como positivo. Bom, o Jornal Estado de hoje diz o seguinte: governo quer cobrar 0,4 para saques e depósitos em dinheiro. Bom, é verdade, é isso aqui. E você pensa que é pouco, mas não é pouco. Isso aqui é quase 0,5% do valor das transações comerciais. Para ser tributado, em cada operação, você teve um redutor aqui de seu salário de 0,5%. Então, você pode até não estar entendendo isso. Mas, além dos demais confiscos, vem mais um. Para o senhor que representa, Emanuel, uma categoria imensa como dos engenheiros e das diversas variantes do engenheiro, a gente só pensa no engenheiro civil, mas está lá o engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico. São mais de 300 modalidades profissionais. Né? É um mundo de... né, é uma coisa muito grande. O CREA é uma entidade enorme. Ele é o maior conselho multiprofissional do mundo. Só para a nível nacional, né, quando a gente pega aí todos os profissionais existentes no sistema Confecrea Mútua, né, que é a nossa caixa de assistência, são mais de 1,5 milhão de profissionais. É extraordinário isso. Né? Como é que se vê a criação de novo imposto no momento recessivo que a gente está imaginando que possa haver recuperação? Esse ônus agora a mais, esse ônus adicional, isso não desestimula, não desestabiliza as contas? A despeito desse novo tributo criado, eu acho que a gente tem que trazer à tona a discussão de realmente rever toda a nossa carga tributária. Aqui no Brasil é uma das mais complexas e isso inibe, quase que inibitório a geração de empregos por parte de empresas, o acesso a novas empresas ao mercado. O Código Tributário é extremamente complexo e complicado. Aqui, antes da gente iniciar aqui a transmissão, o doutor Geraldo Luciano até tocou algumas ideias nesse sentido, que realmente é complexo. Eu acho que tem que haver uma simplificação disso tudo, tá? Independente de se vai tirar imposto A, colocar imposto B, tem que haver realmente uma reanálise geral. O brasileiro ele tem que estar consciente de que essa mudança tem que acontecer. Você veja, eu venho até conversando aí frequentando algumas faculdades, apresentando o CREA, trocando alguma ideia com os estudantes, e a gente observa o seguinte, que esse ano entra na faculdade de engenharia, e nas demais, claro, a primeira geração já nascida no século XXI. O cara está fazendo 18 anos agora e está entrando na faculdade. Sim. Aí como é que você vai explicar essa dificuldade de se ter acesso a crédito, a pagar imposto dessa maneira, para pessoas que nasceram com o celular na mão? Com o celular não, com o smartphone na mão. Ela não sabe o que é ir no banco, assinar um cheque. Ela não sabe o que é frequentar, ter que mandar uma carta ao correio e esperar 15, 20 dias para chegar lá a comunicação. Se você manda uma mensagem, ela está acostumada a mandar uma mensagem para o pai. Ainda era do tempo da carta. Ela mandar uma mensagem para o pai. Do selo. Exato. Você ia selar a carta. Hoje você manda uma mensagem, a criança manda uma mensagem para o pai e recebe na mesma hora, demorou a responder. Então como é que você vai justificar para essas... Parece piada, essas né? novas pessoas? É uma realidade tão próxima, mas tão distante de todos nós que não faz mais nenhum sentido. Não faz mais sentido. Eu estou colocando, a gente tem que ter em mente isso
para tomar essas decisões. Não convém mais a burocracia existente nos órgãos. Eu estou levando lá para o CREA, eu levei para o CREA, na verdade, justamente essa ideia. A gente entrou no sistema lá como uma terceira opção de voto. Existe uma situação e uma oposição consolidada, então, como terceira opção, para justamente chocar a administração, e temos feito isso. Para vocês, só para... É meio complexo para a gente falar para um público diverso, que não seja da engenharia, mas existe lá um documento chamado de CAT, é a Certidão de Acervo Técnico. É um documento que comprova que os profissionais executaram de fato aquele determinado serviço. Esse documento levava aí em torno de 120 dias para ser emitido. Hoje ele tem a possibilidade, se você levar a documentação correta, de se emitir em 24 horas. Não existia aplicativo para celular. Hoje você faz um registro de obra, uma ART, anotação de responsabilidade técnica, através do celular. Então a gente chegou lá, é possível fazer isso, como o Geraldo colocou aqui do tempo que você tem que trabalhar. O início foi muito complexo, nossa chegada lá, até para convencer as pessoas da instituição, que são conservadoras, né, de que uma nova realidade está chegando. E aí a gente acaba convencendo, e eu escuto muito dizer isso lá, o seguinte, rapaz, agora eu vou comprar a tua ideia, porque eu mordi minha língua quando eu fui contra no passado. E o passado, né, 10 anos não, agora... 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então o brasileiro tem que ter essa consciência de que vai ter que ter um choque realmente na política para poder ocorrer as mudanças necessárias. Geraldo, um aumento de tributo de 0,4%. Em cada saco de 100 bolachas, só vão comer 96. Olha, o pobre deixa de consumir, óbvio. Tá, Isso tem uma repercussão no final da história. Justamente o que o Felipe colocou. Né? Isso tem uma repercussão. Talvez a resposta melhor que eu podia dar aqui era me colocar de forma muito enfática, revoltado contra esta situação da criação do imposto. Mas eu acho que eu tenho que buscar falar aqui com a coerência em relação às informações que eu tenho e a forma como eu vejo esse assunto. Vamos lá. Quando a gente fala em reforma tributária, a primeira coisa que vem à cabeça da gente precisa-se reduzir impostos. Né? Primeira coisa que vem à cabeça da gente, tem que reduzir impostos, porque na cabeça da gente está correto, temos um Estado caro e ineficiente na entrega dos seus serviços. Está absolutamente correto, estamos corretos até aí e todos nós concordamos aqui com isso. Né? Felipe, Emanuel, Alfredo, os que estão nos ouvindo, até aqui não tem nenhuma discordância. Então vamos lá. Para que isso seja enfrentado, a primeira coisa que nós temos que olhar é para o lado da despesa. O setor público tem que reduzir as suas despesas. Esse é o primeiro momento. Eu só posso baixar a receita quando eu atuar do lado da despesa, que é sempre mais difícil, né? Os estados, as prefeituras, cada vez estão com um número maior de secretarias, de comissionados, de assessores, de terceirizados, os números só crescem, né? Bom, então, aí nós não estamos criando um problema para justificar outro problema. Não, mas vamos lá. Você só caixa para alimentar Pois é, mas você tem que enfrentar a despesa para que você possa olhar para a receita. Bom, muito bem, mas vamos lá. Aqui nós não tivemos esse caso. Pronto. Nós só estamos aqui pensando aqui só na... Perfeito. Mas vamos lá. Agora vamos para a ótica da receita. A ótica da receita é que nós temos um sistema difícil de você cumprir as obrigações. Vou te dar um dado interessante. A empresa M. Dias Branco, que produz as bolachas que você citou, tem 76 pessoas para cumprir as suas obrigações fiscais. Né? Loucura, 76 pessoas para cumprir as suas obrigações fiscais. Técnicos de excelência. Tem de tudo. Custa muito caro no Brasil você cumprir com as suas obrigações fiscais. E ainda, como a legislação ela é interpretativa, sujeito ainda a você ter discussões jurídicas que levam décadas. Né? Décadas para se decidir quem tem direito, se é o Estado, aí União, Estado ou municípios, ou se é o contribuinte. Então isso gera muita incerteza e custos. Para o calote. É verdade. Muito bem. Então vamos lá. É preciso que a gente diga, né, para que o nosso... Eu gostei muito quando você disse que o objetivo do seu programa não é convencer ninguém, é dar elementos para que as pessoas estejam informadas, tomem as suas decisões. Então, a proposta do ministro Paulo Guedes, e eu não estou aqui defendendo o ministro Paulo Guedes, não é simplesmente criar este imposto semelhante à CPMF. É de desonerar a folha de pagamento. Ele está retirando impostos que vão cair sobre a folha de pagamento e
colocando no lugar a receita para compensar isso, este tributo, que ele é fácil de ser cobrado e é difícil de ser sonegado. Além do que, é um tributo que ele vai alcançar também esta nova economia. Como é que você vai tributar hoje Netflix? Como é que você vai tributar Airbnb? Tá certo? Que são... Uber. Esse é um outro problema, que nós estamos discutindo reforma tributária para o futuro, olhando para a economia do passado. Né? E nós precisamos olhar para a economia do futuro para poder tributar a economia do futuro. Justamente o que eu coloquei aqui. Porque senão nós vamos ficar com um sistema extremamente injusto. Então, o que a equipe do ministro Paulo Guedes quer, ao que eu estou informado e lendo pelos jornais, é fazer a seguinte modificação. Eu desonero a folha de pagamento para que as empresas possam gerar empregos e resolver o problema daqueles 13 milhões de desempregados. Barateamos o trabalho, precarizamos os direitos trabalhistas. O operário, o empregado, perdeu muito rapidamente direitos que eram inegociáveis até bem pouco tempo. Isso no governo passado, o governo Temer, foi mais punjante. E tudo isso era justificativo para o Brasil sair do atoleiro. Agora nós vamos fazer a reforma da Previdência. Amanhã vamos fazer outra reforma, que eu não sei se faremos, porque na hora de mexer no bolso de quem tem dinheiro, as coisas se complicam. É fácil mexer na mão de quem não tem poder de reverberar a sua indignação. Mas quem tem a capacidade de dizer, ei, meu irmão, aqui não vai dar certo... na verdade, a reforma tributária ela tem uma diferença ela grande só da vai reforma... tentar unificar, em tese, os tributos e aumentar o confisco. Não vejo outra coisa. Eu não vejo, Alfredo, eu só vejo reforma tributária que reduz a carga tributária do Brasil depois que você olhar para reduzir despesa. Não tem como. Agora, a sociedade tem que estar cada vez mais vigilante dessa ótica da redução da despesa. Sim. A reforma tributária... Para isso você tem que demitir. A reforma tributária... Isso. A reforma tributária que a gente espera agora é uma reforma que simplifique os procedimentos para as empresas, para que elas possam reduzir custos, ter mais segurança jurídica. Isso é o que a gente espera desse momento. As empresas são apenas um dos expoentes, um dos ingredientes da balança. Antes das empresas existe a sociedade. Existem os trabalhadores, os produtores, os pequenos produtores. Entrando na discussão mais uma vez. Alfredo, mas quem é que contrata? Quem contrata são as empresas. Não, observe, se você só mais um ponto aqui. Nós temos 13 milhões de desempregados. O grande empregador sempre foi o governo. Né? Por problema de concepção. Mas você concorda que isso tem que mudar? Tem que mudar, óbvio. Pronto. Né? Só para dar mais um pouquinho de tempero na discussão, é porque esses problemas, a gente está colocando aqui um problema que puxa o outro, Mas isso tudo é reflexo de trocando em miúdos. Ainda não encontrou a saída, mas não é tão fácil. Tem que negociar trocando em miúdos com o Congresso. Ou então faz como o Carlos. Diferentemente de alguns que dizem que não dá para corrigir o país na democracia, que é um absurdo, porque nós não admitimos pensar em uma sociedade que não seja uma democracia, tá certo? Mas tudo tem que ser negociado. E outra coisa, esses problemas empurrando com a barriga, trocando aqui uma palavra bem popular, foi se empurrando. Reforma da Previdência, reforma política, Pacto Federativo, reforma tributária, uma série de reformas que uma vai dependendo da outra. Para fazer tudo de uma vez não se consegue, ainda mais num ambiente com opiniões diversas e mais de 500 congressistas, mais de 600 congressistos. Defendendo cada qual o seu ponto de vista. Interesses da sociedade. O ponto de vista da sociedade, interesses diversos. Sim, também. Perfeito. E aí, você está correto. E aí como é que você negocia isso? Vai ter que ter uma migração aí, né? Se você vê a composição do Congresso, não era para a gente estar tendo esse tipo de discussão aqui, porque eles flagrantemente representam um grande capital. A grande maioria do Congresso, óbvio. Aí tem quantas pessoas foram eleitas pela JBS? Quantas pessoas foram eleitas por empreiteira? Quantas pessoas foram eleitas por bancos? Eu vou dar um dado aqui que eu costumo usar. Recebendo carimbo. Historicamente, eu não estou falando, Alfredo, não é a despeito de termos sempre nas eleições uma modificação grande Alfredo, do cenário. Você coloca uma questão muito importante, eu acho que isso aí daria um outro programa, só desse tema. Como o Emanuel disse, uma coisa puxa a outra. Porque, veja bem, aí é preciso a gente falar de uma educação do processo eleitoral. Sim. Não é?
Por que os banqueiros... Já estão convidados. Por que os banqueiros, os empresários, tá certo que você está colocando, tem suas bancadas lá, se é que tem, não, estou aqui afirmando. Como a esquerda tem, os movimentos, os sindicatos possuem, enfim. Então há que se discutir o processo eleitoral. Como é que é o processo eleitoral em Fortaleza? Como é que é o processo eleitoral do Ceará? As pessoas votam sabendo quem é o seu representante, quem é aquela pessoa, qual é a sua história. As pessoas procuram isso é fundamental. Olha, é o que eu gosto de dizer o seguinte, queria sair mais cedo, mas eu não vou deixar. Nós vamos a um outro intervalo e a gente continua perfeito. Confusão prazer, já. Prazer. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindiônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Estamos de volta e no programa de hoje conta com a inteligência de Emanuel Maia Mota, presidente do CREA, do Felipe Naú, que é do setor de comunicação, e do mega empresário Geraldo Luciano, que estão aqui abrilhantando o nosso programa. Eu queria começar esse último bloco fazendo uma remissão à charge de Sival Caricaturas, que é o Sival Einstein, que ele tem uma caricatura aí, que são os expoentes hitleristas que estão aí na cabeça, cultuando a cabeça do Bolsonaro, e hoje, como ele não está falando, quem fala no lugar dele é o filho. Os filhos, né? Parece que é assim. Quando o presidente não fala, os filhos falam e dizem cada insanidade. Vamos dar uma olhada aí na questão do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro e a ditadura militar. Mas antes disso, faça-me um favor, coloque a imagem aí de um garoto desaparecido. E aí, se você souber desse rapaz, Matheus, 12 anos, um garotinho, tem um número aí de um telefone. Estou atendendo aqui um pedido do meu amigo Luiz Bezerra,
que me passou essa informação. A última vez que o garoto foi visto foi próximo a uma casa lotérica na Maraponga. Quem souber do paradeiro, ligue, que a família deve estar desesperada, né? Hoje os garotos conseguem ter, são inteligentes o suficiente para saber onde moram e tudo mais, mas não sei como é que é a circunstância. Quem souber aí do paradeiro desse rapaz, comunique à família dele, que está muito preocupada. Bom, senhores, vamos a um videozinho e depois nós vamos comentando, aliás, sobre o próprio vídeo. Vamos lá, vamos ver aí. Como regra, a gente não pode ter conselho que não decide nada. Dada a quantidade de pessoas envolvidas, a decisão é quase impossível de ser tomada. Então, nós queremos enxugar os conselhos, extinguir a grande maioria deles, para que o governo possa funcionar. Não podemos ficar refém de conselhos, muitos deles por pessoas indicadas por outros governos. Pronto, olha, não era esse vídeo vai ficar para outra oportunidade, já combinei até aqui com o Emanuel. Mas eu queria tratar aqui da questão do vídeo 4. Vamos lá, mostra ele aí, vamos ver. Pronto, aqui Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, disse o seguinte nas redes sociais: pelas vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Então, presume-se que daí os esforços autoritários e as experiências fascistas caminhem, né? A supressão dos direitos individuais, coletivos, o desrespeito à Constituição. O que o filho do Bolsonaro faz é pregar, ele está aí a estimular o fim da ruptura constitucional, né? E ele não fala como um imbecil, ele fala pelo pai, tá? Ele fala para o Bolsonaro, que também tem a mesma leitura, ele e os demais irmãos têm a mesma leitura. Se o filho diz uma asneira dessa e não é repreendido publicamente, inclusive com ações do Ministério Público Federal, o Brasil precisa realmente ser reescrito. Eu vou começar esse bloco aqui pelo presidente do Novo. Me permita só um minutinho, Felipe. Porque nós estamos tratando aqui de política e o maior valor que nós temos é a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o respeito ao outro, o respeito à integridade física. Não adianta o presidente da República bater palma para torturador, porque ninguém aceita uma loucura dessa. Se eu não estiver de acordo com o governo, já ele vai querer me torturar e me matar? Perfeito. Eu vou apenas me associar à sua indignação, Alfredo. Aqui concordo 100% com a forma enfática com que você colocou o tema. Acho que é inadmissível a gente sequer cogitar, né, a volta de um regime fechado no Brasil. Não há o que se discutir. A sociedade tem que ser regida realmente pela democracia. Não há o que se discutir. Eu acho que isso... eu acho que nós temos instituições fortes para combater isso. Com muitos defeitos, certo? Como todos nós somos incompletos. Todos nós somos imperfeitos. Né? E nós temos uma democracia recente também. Né? A nossa vida democrática é muito recente. Mas eu acho que quando a gente olha para trás, eu acho que tivemos muito avanços e aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Tivemos a esquerda aí durante muito tempo que assumiu e dizia-se, você lembra em 2002, 2003, todo mundo ia dizer, vai todo mundo embora. Me lembro do Chile, que também tem uma alternância, a Bachelet e o Pinheira. Isso, né, aqui, da esquerda, da direita. Em 2002, tinha empresário aí que dizia que se o Lula ganhasse, ia embora com a família e tal. O Lula, a esquerda ganhou, cometeu alguns pecados, fez coisas boas, teve acertos. Tá certo? Saiu do poder, entrou à direita, que vai cometer erros e acertos, porque são seres humanos que estão no governo e nos partidos. Né? Todo partido é formado de seres humanos. Então, eu acho que nós temos instituições sólidas e fortes o suficiente para que a gente sequer cogite numa volta de um regime fechado. Felipe, que leitura você faz? Assim, lendo pela área da comunicação, independente da declaração, que, enfim, eu acho que não merece nem ser comentada, eu acho que eles fazem isso como estratégia para estarem sempre na mídia. Inclusive, a gente está falando disso agora. Bom, mas o pai não pode falar. Pegar e vou a velha cortina de fumaça. Ele joga uma cortina de fumaça para poder... Ali, né? Não, mas vou aproveitar a questão que você da sua área, da comunicação. No mundo contemporâneo, que nós vemos grandes movimentações de massa, como teve a Primavera Árabe,
né? Nós tivemos os grandes movimentos nos Estados Unidos e em Nova York. Hong Kong agora. Né? Essas explosões coletivas, né? Também decorrem de um movimento que nós estamos tratando aqui de alta tecnologia, que está presente na vida de todos nós, que não existia recentemente. Né? E aí eu volto o apelo para você fazer um comentário acerca dessa questão. Assim, o que acontece? Ele dando uma declaração polêmica dessa, ele está reforçando com os eleitores dele que acreditam nessa mesma ideia. Aí você diz, mas no mundo contemporâneo, mas ele foi eleito no mundo contemporâneo. As pessoas não se manifestaram antes. Então ele está atirando no escuro que está dando certo. Eu vou falar aqui de ditadura. Beleza, tá todo mundo. Quem gosta de ditadura está batendo palma. Aí você pergunta, mas tem tanta gente assim? Também não sei. Ele foi eleito, não sei como. E outra coisa, somando aqui o que o Felipe diz, essa questão da rede social hoje, ela muda a opinião de A para B com muita... A opinião ficou volátil, né? Daqui a pouco ele dá outra declaração, essa daí se perdeu, né? Ninguém esquece essa, e assim vai a roda da rede social. Eu acho que é planejado. Mas... Vai estar no hospital, essa declaração já estava na gaveta, porque sabe que dá mídia e que apaga todas as outras notícias. Bom, mas eu acredito tanto que só tanto é isso que ele está dizendo. O fosso olha... Já esqueceram o que o Paulo Guedes disse aqui em Fortaleza, a questão, por exemplo. Da mulher, exatamente. Não, a questão não é essa. Só esquece quem não anota. E a tecnologia permite também a gente ir buscar esse comportamento. Você traz os vídeos aqui, né? Por isso que tem vídeo, por isso que a gente... É por isso que tem o seu programa. Não, por isso que a gente constrói a contradição, né? O que nós estamos vendo são discursos sucessivos, foi o que eu me reportei aqui, discursos sucessivos que nos levam a uma sociedade autoritária. Essa é que é a proposta e que precisa ser dado um basta. Não interessa. Olha, ninguém pode chegar na casa de alguém, comer a melhor comida que a pessoa possui e depois sair falando mal da comida que comeu. Bolsonaro conhece o Congresso Nacional mais do que qualquer um de nós aqui. 28 anos. Né? Mais que qualquer um de nós. Ele experimentou a democracia a ponto de assegurar o direito dele dizer tanta besteira ao longo de 3 décadas. E agora quer utilizar a ausência de democracia para fazer o que ele entende? Isso não tem cabimento. É inadmissível. Que o STF tome uma providência. Eu prefiro acreditar na tese levantada pelo Felipe de uma cortina de fumaça, certo? Que você, tanto é que você não comprova... pode ser irresponsável. Não. O presidente da República não pode ser irresponsável. Ele tem que ser um estadista. Bote no hospício. Ele tem que ser um estadista. Não pode ser assim. Ele tem que ser um estadista. Tanto é que eu prefiro acreditar nessa tese para não ter que comentar o posto aí. E quando escuta aí os ministros que veio fazer a apresentação aqui em Fortaleza dizer de que enquanto a mídia está batendo, brigando aí com o Bolsonaro, está sendo montado um mosaico de ações. O tempo que ele usou foi esse. Então, eu prefiro acreditar nisso do que acreditar de que, efetivamente, ele defende essas teorias aí que estão escritas. Senhores, nós estamos em vias aqui do encerramento, o tempo foi rapidinho, não deu nem vontade da gente... Deu vontade da gente discutir mais, mas o tempo conspira contra. E aí, vou deixar aqui o agradecimento a cada um de vocês, e ficar na certeza de que teremos outras oportunidades, renovaremos esse encontro para tratar de coisas de forma tão franca e que você, em casa, pôde ouvir um dos grandes empresários do nosso Estado, um presidente de uma das maiores entidades civis, associativas do mundo, né? E um homem da comunicação social que está antenado com o presente e muito mais. Que a gente realmente faça até que o Bolsonaro assista esse programa mais tarde, ele não está fazendo nada mesmo, né? E extrai alguma coisa que preste. Meu filho, se ligue aqui na TV da gente. Forte abraço, até amanhã, tem mais.